e que os jurados serão selecionados muito em breve. Através dos cadernos eleitorais da Mortosa, será feita uma seleção de cidadãos que vão compor o júri. A escolha é feita de forma aleatória entre cidadãos comuns que vão decidir o futuro de Fernando Valente. São cerca de 10 mil os habitantes da Mortosa. Desses serão automaticamente excluídos os menores de idade e os maiores de 65 anos. Depois disso, são selecionados 100 nomes e é entre esse grupo de 100 cidadãos comuns que se chega a 4 jurados efetivos e a 4 jurados suplentes. Familiares ou pessoas conhecidas e próximas dos envolvidos não podem naturalmente ser jurados. As defesas de Mónica Silva, o Dr. António Falete Carvalho, que está cá connosco, e também a defesa de Fernando Valente, podem opor-se a alguns dos escolhidos, caso considerem que algum dos selecionados não preenche os requisitos necessários. Um dos casos mais recentes com recurso a tribunal de júri foi o de Rosa Grilo, na morte do triatleta Luís Miguel. A família de Mónica Silva acredita que a grávida estava mesmo apaixonada por Fernando Valente. Os familiares mais próximos garantem que Mónica nunca permitiria relações sexuais desprotegidas caso não estivesse de facto apaixonada. A família acredita, no entanto, que Fernando Valente nunca se apaixonou por Mónica e que apenas a procurava por interesse sexual. A defesa de Mónica Silva revela em exclusivo à CMTV que os encontros entre Mónica e Fernando Valente aconteciam num pinhal. Os encontros amorosos e sexuais tinham lugar numa zona de pinhal, perto das residências de ambos, e normalmente aconteciam de madrugada. A CMTV sabe que era muito raro que Mónica pudesse entrar no apartamento da Torreira, onde a Polícia Judiciária acredita que aconteceu o homicídio. Aliás, a investigação acredita que o facto da grávida ter sido convidada naquela noite para que o encontro fosse no apartamento, pode ter sido uma forma de evitar que Mónica desconfiasse de algo e se sentisse mais confortável para analisar as ecografias que levou consigo no dia em que desapareceu. Mónica estava grávida de 7 meses e a investigação acredita que já tinha comunicado a Fernando Valente que era ele o pai do bebê. Aliás, o Ministério Público acredita que foi esse o móvel do crime. Doutor, queria começar precisamente por aqui a nossa análise a estes dados que acabámos de revelar. Portanto, parece estranho, ou pelo menos parece-vos estranho, que aquele encontro, naquela noite em particular em que Mónica desapareceu, tenha acontecido no apartamento da Torreira? Sim, é estranho. Porquê? Porque, vejamos, como disse muito bem, os encontros até lá eram num pinhal, em sítios ermos, normalmente dentro do carro, às 2, 3, 4 da manhã. E que o arguido Fernando Valente nunca assumiu o namoro, vamos dizer, o relacionamento, melhor dizendo assim, que tinha, ou que teria de ter com Mónica Silva. E havia essa vontade por parte de Mónica? Mónica Silva disse à família que tinha um romance com o Fernando Valente. A família sabia. Era um assunto do dia-a-dia. Ou seja, por ela, a relação seria tornada pública? Seria tornada pública e assumida. Aliás, a Mónica Silva andava deslumbrada com a família dos Valentes. Isto é, com aquela forma de estar, a forma de viver, até tudo o que envolvia a família Valente. E a pretexto das ecografias é que a Mónica Silva foi ao apartamento da Torreira para mostrar que efetivamente estava grávida, mas 7 meses, permitam-me, qualquer mulher com 7 meses não desfaz muito bem, ou é muito pequenina, não é? 7 meses já é notório que está grávida. E o Fernando Valente, com base nisso, chamou e a partir daí desapareceu. O Fernando Valente. Portanto, era muito raro que Mónica Silva fosse convidada por Fernando Valente a deslocar-se até àquela habitação. Eu penso que nos autos só está esta única vez. Não sei. Portanto, esse é um dos vossos principais argumentos para justificar o facto de Fernando Valente, naquela noite, ter já aqui uma estratégia planeada. Sim. Aliás, isto vem já na acusação. Tudo isto já vem na acusação, claro, em que dizia efetivamente que há aqui 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, Fernando Valente que não assume
e a Mónica Silva que assume mais que assume, está sendo-se comprometida. A própria acusação que acredita, portanto, a investigação acredita que não foi ao acaso que naquela noite Fernando Valente chamou Mónica àquele local, àquele apartamento, e acredita também a investigação que Fernando Valente, naquele dia, já sabia que Mónica estava grávida, já tinha também sido informado de que Mónica acreditava que era efetivamente Valente o pai do bebê que Mónica esperava. Exatamente. O facto é que o Fernando Valente não tinha relações desprotegidas, como disse, e que ao ter relações sexuais com Mónica Silva, o inevitável provavelmente aconteceu, ou seja, ficou grávida. E ela comunicou ao Fernando Valente, efetivamente, que estava grávida dele. Doutor, ao longo deste processo tem tido contacto com toda a família Sim. de Mónica Silva, aliás, representa toda a família de Sim. Mónica Silva. Há algum familiar, a mãe, a irmã, já lhe disse, já referiu que ao longo desses meses em que Mónica, até desde o momento em que descobriu que estava grávida até ao momento em que desapareceu, referiu ter receio de que Fernando Valente não aceitasse aquele bebê? Quer dizer, isso desconheço, isso é um facto que eu desconheço completamente. O que eu posso dizer é que no seio da família de Mónica Silva estava aceite, estava que o relacionamento e que a conversa com os outros filhos até era uma conversa de jantar e de almoço e de convívio diário. Sobre esta questão do Tribunal de Júri, doutor, acabámos agora mesmo de revelar que nos próximos dias esta seleção vai mesmo avançar, a seleção dos jurados. Ficou satisfeito com o facto do julgamento decorrer em Tribunal de Júri? Parece-lhe que é benéfico para a sua defesa? Portugal não tem tradição neste tipo de julgamentos. Nós temos países como os Estados Unidos, como o Brasil e outros, que os julgamentos são sempre feitos com júri. Em Portugal é muito raro, só o pedido. E só em determinadas situações, ainda por cima. Ora bem, este caso, pela comunicação social, tem tido um mediatismo incrível, que as notícias saem diariamente. E eu creio que o Ministério Público foi requerido pelo Ministério Público e é um pouco para que o Tribunal Coletivo, para além dos jurados, são 4 mais 4 efetivos e 4 suplentes, como disse, os 3 juízes compõem os juízes para também terem ali um contraponto, uma apreciação do senso comum, uma apreciação de pessoas da Mortosa, precisamente onde a Mónica Silva vivia. E não é um caso qualquer, houve aqui um envolvimento da população enorme, pessoas que até de longe se deslocaram às buscas para tentar ajudar esta família desesperada. Claro que sim. E talvez isso fosse um dos vários fatores que levou o Ministério Público a requerer o Tribunal de Júri. Sobre a instrução, ainda pode ser requerida, Fernando Valente pode requerer a abertura de instrução do processo, a instrução que é a fase que antecede o eventual julgamento e serve para que as partes argumentem no sentido de conseguir ou evitar uma ida a julgamento. O único arguído no processo em que se investiga a morte de Mónica Silva